Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Graças a Deus, Senhor, nos concedendo mais essa oportunidade de darmos continuidade no estudo. O pastor Jorginho, mais uma vez, não pôde estar conosco, está se preparando para a próxima segunda. E vamos dar sequência, então. Aos irmãos que estão em casa, nesse friozinho, talvez alguns estão no sofá com cobertor, mas aqui tem, vários irmãos que estão aqui também conosco, no templo. Que o Senhor abençoe todos vocês e que o Espírito do Senhor venha nos abençoar mais uma vez. Vamos introduzir com a palavra do Senhor. Separei aqui alguns versículos de Daniel, capítulo 9, eu vou ler na versão NVI. O material da aula de hoje também já foi postado no grupo, quem quiser acompanhar. Daniel capítulo 9, versículo 1, diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso eu voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Vamos orar ao Senhor? Meu Pai, nós te rendemos graça, te louvamos, te bendizemos, pois o Senhor de fato é o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o soberano que sabe todas as coisas, tu és onisciente, onipresente, onipotente, e o Senhor, ó Deus, é o nosso Senhor e nós nos alegramos nisso. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Te agradeço por ter trazido os irmãos que aqui estão em paz, aqueles que ainda virão, aos que estão em casa. Ó Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossos corações para nos ensinar, para nos revelar a Tua palavra, a fim de que possamos sair daqui mais uma vez saciados, sendo o Senhor a luz que vai iluminar todo o nosso entendimento, sendo o Senhor o responsável por essa revelação, e uma vez o Senhor fazendo todas essas coisas, continuará sendo glorificado e exaltado, pois somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Humildemente clamamos ao Senhor que nos direcione a estarmos guiando esse estudo segundo o Teu querer, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor através do conhecimento. Pai querido, desde já agradeço pela vida dos irmãos que estão auxiliando na mídia, te agradeço, Senhor, pelos que estão auxiliando aqui no templo, e que o Senhor nos dê graça, paz, unção, e mais uma vez a alegria através da Tua palavra. Certo disso nós te louvamos, engrandecemos no nome de Jesus. Olha, irmãos, a aula de hoje nós vamos dar sequência, Nós paramos já no final da divisão dos reinos. Vou fazer recapitular algumas coisinhas rápidas aqui, só para nós darmos sequência, para que possamos entrar nos trilhos aqui do que nós precisamos hoje. Mas é muito interessante os irmãos observar que nós vamos falar também de um período interbíblico que quase não tem informações na Bíblia, porque falando que o período interbíblico ele tem até no reinado do Império Medo-Persa, traz algumas informações, até o livro de Esté, por exemplo, mas passado daí, depois do Império
Medo-Persa, nós não temos registros bíblicos. Tem alguns registros históricos através de Flávio Josefo, por exemplo. Eusébio de Cesareia traz muitas informações históricas. E os livros apócrifos, né? Judas Macabeu, ou os Macabeus 1 e 2, que tem nos livros apócrifos, traz algumas histórias de fato que aconteceu, porém não são inspirados, não estão na Bíblia, não são inspirados no cânon, né? Mas enfim, vamos começar só recapitulando um pouco. Na aula passada nós falamos da divisão do Reino Unido em Reino do Norte e Reino do Sul, onde nós vemos que o Reino do Norte tinha capital Samaria e depois foi levado cativo, foram destruídos pelos assírios, né? Até depois da aula, nós estávamos conversando com o Wesley e houve até questionamento, né, sobre samaritanos. Talvez é muito comum a gente falar de samaritanos e judeus que não se comunicavam, mas é interessante falar por que, né, que houve esse nome de samaritanos, sendo que era todos da tribo de Israel. Pois bem, os assírios, quando dominaram, né, toda a parte da Palestina, e nessa feita todo o Reino do Norte foi dominado, e só Jerusalém, que estava sob o governo de Ezequias, ela foi poupada nessa época. E como estratégia, né, dos reis da época, eles pegavam líderes, principalmente líderes religiosos e líder do povo, e fazia permutas, trocavam eles de lugar. Por exemplo, levava um para a Síria, em Damasco, trazia para Jerusalém, o outro lá próximo de Babilônia, eles traziam e colocavam em outro local, exatamente para enfraquecer a fé do povo, para enfraquecer qualquer tipo de liderança, porque havia essas discordâncias religiosas, enfim. E como essa mescla de informações, de culturas aconteceu em Samaria, onde estava a maior parte do povo de Israel, das demais tribos, eles foram perdendo a propriedade de povo de Deus, ou seja, os costumes da palavra de Deus, a guardar as escrituras, eles foram perdendo isso e foram alimentando-se de outras culturas pagãs, e com isso eles perderam essa essência, né, de povo de Deus, e eles passaram a ser chamados de samaritanos por estarem na região da Samaria e não mais conhecido como Israel. Então, os judeus que estavam no sul consideravam essa mescla de impuros, ou seja, eles não eram o povo mais de Israel, aquele povo separado do Senhor. Então, eles os denominavam de samaritanos. Por isso, essa briga, né, essa discussão, porque era um povo, entre aspas, puro de Judá e o povo impuro do norte que foi levado pela Síria. Nesse slide aqui nós temos os reis do norte que governaram, desde Jeroboão I até Oséias, foi o último rei do norte, quando foi levado cativo pela Assíria. E nós vemos os profetas que atuaram nessa época, profeta Aías, não como livro, mas um profeta que estava atuando, nós falamos disso na aula passada. Elias e Eliseu também não possuíam escritos, né? Não tem livros com o nome deles, mas atuando nos livros dos reis. E Jonas e Amós, que traziam então as informações para o povo vinda do Senhor através dos seus livros de profecias, ou seja, as suas profecias foram relacionadas, né? Isso aí tinha então, nós temos os escritos deles nos dias de hoje. Bom, só mostrando para os irmãos a capital, onde fica Samaria, porque no mapa fica difícil de olhar, só um pontinho vermelho, só para os irmãos identificarem aí. Volta lá para os irmãos ali não ver. Ali realmente é mais fácil de ver do que aqui. De repente, se puder apagar a luz aqui, isso ajuda, né? Melhora um pouco. Pois bem,
nesse mapa nós temos aí toda a extensão do domínio assírio, né, na época que eles governaram. Vemos aqui à minha direita, para quem está em casa, à sua esquerda, está a parte de Babilônia, mais à esquerda ainda de Babilônia está o Império Medo-Persa, que até então não havia sido dominado, né, pela Assíria, mas Babilônia sim, e a extensão vai até a parte de baixo lá no Egito, onde eles dominaram. E aqui nós temos esse pontinho vermelho, que é Jerusalém, onde a Síria governou todo esse campo, mas não conseguiu tomar Jerusalém, porque havia um rei, o rei Ezequias, que ele clamou ao Senhor, não se rendeu aos deuses dos outros povos, e clamou ao Senhor misericórdia, e o Senhor interviu. Nós falamos isso também na aula passada, e através da intervenção direta do Senhor foram mortos 185 mil soldados assírios, e com a morte deles, o império vasto e poderoso, né, da Síria perdeu força, e logo depois Babilônia cresceu e veio a dominar todo o território de então, como nós vamos ver na frente, em função do enfraquecimento das tropas. De novo, vale a pena lembrar, né, irmãos? Deus, ele sempre foi o motivo da vitória do povo, em todos os sentidos. Nós vemos inúmeras passagens, né, na Bíblia, mostrando que o sentinela, o guarda de Israel é sempre o Senhor. E isso também não é diferente nas nossas vidas. Nós podemos e devemos nos capacitar em tudo que nós fazemos, mas o resultado de tudo sempre vem do Senhor. Não adianta buscarmos conhecimento, qualificações, se nós não estivermos na direção do Senhor, né? Então, a vitória veio para eles em função de buscarem ao Senhor, né? Olha o que é a fé. Ezequias apresentou uma carta para o Senhor. Ele pegou a carta e falou: Senhor, olha a situação, a afronta desse homem para com o Senhor, né? Se estivesse afrontando só a mim, ao povo, a gente suportaria e tudo, mas eles estão afrontando o Senhor, tá rebaixando a sua grandeza, o seu poderio. E aí Deus, através do profeta Isaías, trouxe uma palavra de conforto para ele, né, falando que ia botar os freio na boca deles, como fosse cavalos, e colocaria também o anzol no nariz dele, e faria ele entender quem era Deus. E aí destruiu, e nós vemos o fim do Império Assírio em função da operação direta de Deus. Bom, nós temos então os diversos profetas, né, no Reino do Sul, e do outro lado aqui nós temos os reis, né, de Judá, que governaram desde Roboão, filho de Salomão, até Zedequias, o último rei que reinou antes do cativeiro babilônico, foi o último que esteve na sucessão, todos eles da linhagem real, oriundos de Davi. E aí nós temos vários profetas, profetaías, Azarias, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sonfonias, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Alguns desses foram profetas do pós-cativeiro, né? Durante o cativeiro e pós-cativeiro. Até Jeremias, ele é o profeta que atua antes do povo ser levado para a Babilônia. Depois de Jeremias, nós vamos ver um gráfico aí também mostrando que vai estar profetizando Ezequiel e Daniel no período de Babilônia, e no pós-exílio nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Então isso aqui é tudo o resumo da aula, tá? Nós não vamos nos deter, já foi falado na aula. Se tiver alguma dúvida e precisar de recapitular os vídeos, estão lá, os irmãos têm total liberdade de voltar. E se não entendeu ou eu não falei algo que fosse tão claro, os irmãos podem mandar mensagem e eu vou tentar correr atrás de informações para repassar para os irmãos. Bom, uma setinha está mostrando aí, assim como eu mostrei lá em Samaria, aí está Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul. Isso aí já é bem conhecido dos irmãos também.
Nesse quadro aqui nós temos algo interessante com relação à linha do tempo, né? Israel, como o Reino do Norte, em 722 acabou-se, né, em função do reinado da Síria. Depois nós vemos que em 701, conforme o gráfico que eu coloquei ali no mapa, através de Ezequias, Judá foi poupado desse cativeiro assírio, mas logo alguns anos à frente, por não obedecer à sucessão dos reis, não obedecerem ao Senhor, foram levados para a Babilônia, né? Aconteceu 3 levas para a Babilônia, ou seja, uma certa quantidade de pessoas foram, depois não continuaram mantendo os acordos, Babilônia enviava o seu exército, levou a segunda leva e depois, por fim, destruiu Jerusalém, acabou com tudo e o povo foi para o cativeiro. Aí nós vemos Isaías, que ficou até o final do reinado de Ezequias, por exemplo. Jeremias corresponde todo esse período de deportação, e na deportação nós temos então Ezequiel, e faltou aí colocar Daniel, né, que estava também nesse período profetizando conforme a palavra do Senhor. Bom, vamos entrar então nesse império agora babilônico, né? Nós sabemos que o Império Babilônico, ele é o império dos caldeus, todos os povos, né, com exceção dos judeus, eram povos terríveis em tudo quanto eles faziam, até porque nós sabemos que o que detém o pecado, na dispensação que nós vivemos, nós temos isso bem certo, bem convictos nós somos de que quem detém o pecado é o Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo está atuando, ele detém o pecado, é ele que está aqui conosco. Mas uma nação que não tem Deus, que não busca Deus, eles estão cada vez mais mergulhados no pecado, e quanto mais distantes de Deus, mais propícios ao mal eles estão tendenciosos, né? Fazendo coisas terríveis, e nós vemos inúmeras coisas acontecendo no período em que estava o domínio de Babilônia. Bom, aqui traz alguns relatos importantes que nós precisamos lembrar, o porquê do povo estar sendo cativo, né? Sendo levado cativo. Primeiro, nós vemos que a bênção de Deus, o propósito de Deus, sempre o Senhor esteve disposto a abençoar o seu povo, ajudar o seu povo. Era interesse do Senhor que Israel obedecesse a sua palavra e que fosse anunciadores, né, da palavra de Deus para todo o mundo. Mas Israel falhou nessa missão. E em Levíticos 25, de 1 a 4, foi determinado para o Senhor que quando eles possuíssem a terra, era para cultivar a terra durante 6 anos, plantar, colher, cuidar da terra, mas no 7º ano a terra precisava descansar, né? Assim como o Senhor tem os 6 anos e o 7º ele descansou, o Senhor determinou isso para a terra. Mas é porque Deus é metódico? Não. Deus, ele é Senhor, ele é poderoso, ele sabe todas as coisas. A terra precisava também se recuperar, né? Os sais minerais, as propriedades da terra, ela precisava se recompor para que continuasse a produzir na mesma forma, na mesma proporção. Mas aí nós vemos a ganância do povo. Então, aí está a determinação em Levíticos 25, de 1 a 4, que o povo deveria cultivar a terra durante 6 anos e no 7º deveria descansar. Desde que eles entraram na terra, eles não fizeram isso nenhuma vez. Ou seja, na continha de Deus, como o pastor Jorginho gosta de usar essas analogias, né? Deus pegou a sua calculadora e fez as continhas lá de 490, que era o período que eles estavam nessa terra já. Dividido por 7, Deus viu que a terra precisava descansar 70 anos. Mas isso é achômetro? É nós que julgamos isso? É nós que encontramos um versículo isolado? Não. Isso é interessante, que isso são informações verdadeiras contidas na Bíblia, onde a Bíblia deixa muito claro que esses 70 anos é em função desse período que eles não deixaram a terra descansar.
né? Deus poderia deixar 55 anos, 60, 25, sei lá, qualquer outro tempo poderia, mas esse 70 está intrínseco com essa realidade, ele está inteiramente ligado com essa condição de eles não terem deixado a terra descansar. E aí nós vemos cumprimentos disso, em Jeremias 25:11, e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Aí vem a predição de Jeremias através de Deus falando, olha, a terra vai ficar descansando porque vocês são inquilinos ruins, são pior que o seu Madruga, não paga aluguel, né? Então vocês vão ter que sair dessa terra e a terra agora vai descansar e vocês não retornarão para cá nesse período de 70 anos. Então foi bem determinado isso. Segundo Crônicas 36:21, olha aí a confirmação, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, né? Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, esse versículo ele é muito chave de fazer de fato essa ligação em dizer que esses 70 anos é de fato para a terra repousar, para a terra descansar, porque eles não cumpriram com a determinação do Senhor. Então isso aí está tudo muito associado, né? Existem coisas que são subentendidas e outras são muito claras, então não temos nem muito o que questionar, uma vez que nós temos confirmações por 3 e até mais versículos na Bíblia em cima do mesmo assunto. Então por esse motivo a terra descansaria, e pela desobediência do povo eles ficariam cativos em Babilônia por 70 anos, né? E aí nesse gráfico nós temos na setinha vermelha de Jerusalém, e toda essa parte com uma extensão mais arroxeada é o Império Babilônico. Observe que a Síria, ela ocupava um espaço bem maior do que Babilônia, né? A parte rosa em cima é a abrangência do Império dos assírios, né? E quando eles perderam, Babilônia não conseguiu ocupar toda a região que eles atuavam, né? E aí a média estava crescendo, porque observe que acima, no arco aí, você que está em casa, a minha direita aqui da Síria está a média. Mais embaixo, não está escrito ali, mas mais embaixo, no final da luazinha ali, está a Pérsia também. Embora não está escrito, está ali próximo de Elão, está a Pérsia também. Para os que estão aqui, né? A Pérsia está mais ou menos por aqui, ó, tá? Aqui está Suzã, a média. Então, para quem está em casa, você que está vendo, está então à sua direita, próximo de Elão, ali está a Pérsia. Em outros mapas a gente vai conseguir ver melhor. Então veja que toda essa extensão aí veio o domínio de Babilônia. E, obviamente, Babilônia veio e assumiu o governo de Jerusalém e de demais povos. Bom, eu acredito que no outro mapa a gente vai ver a distância. Não, vamos ver mais à frente, tá? Nós vamos falar da distância, mas veja bem, onde está o pontinho, a setinha vermelha, é Jerusalém. Então observe que o povo foi levado cativo, toda essa extensão dessa setinha vermelha lá para a Babilônia. Você consegue perceber no mapa que é uma distância, depois nós vamos calcular essa distância, no mapa está marcado, eu coloquei lá, para nós vermos a distância. Então todo esse povo foram abandonados, a terra ficou descansando, sem que o povo a ocupasse durante 70 anos, e todo o povo foi trazido ou levado para a Babilônia, nessa distância toda aí. Então a comunicação demorava inúmeros tempos para chegar. Por isso que mais uma vez eu ressalto a importância dos estudos, nós olharmos os mapas, analisarmos os mapas para nos trazer uma compreensão um pouco maior. Tente imaginar que lá em Babilônia, para chegar uma informação até
Jerusalém. Imagine que na primeira deportação foi um grupo e ficou os demais, porque eles foram de 3 levas, né? Que a gente usa esse termo de dizer, foram em 3 levas, primeira deportação, segunda e terceira, e observe que a comunicação de Babilônia até Jerusalém demorava meses para a informação chegar, em função da distância, dos meios, dos caminhos, né? Não tinha um avião para fazer esse trajeto, então demorava muito tempo para a informação chegar, e o povo caminhou longa distância até chegar também em Babilônia, onde ficaram cativos. Tranquilo até aqui, irmãos? Agarrou aí, me ajuda? Bom, nesse quadro aqui, eu separei aí todos os reis que vieram na sucessão de Nabucodonosor. Nem todas essas informações estão na sua Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar Nabucodonosor e Belsazar, que são os mais conhecidos aí, sendo Nabucodonosor o primeiro, né, de Daniel, e Belsazar no final já do reinado de Babilônia, onde estava ele governando. Então observe, irmãos, há muita dúvida, há muito questionamento das pessoas ao dizer que Belsazar era filho de Nabucodonosor. A Bíblia fala isso, né? Fala que Nabucodonosor era pai de Belsazar. Mas só para os irmãos entenderem, era muito comum nessa linhagem, nessa sucessão, usar o nome de pai para caracterizar a descendência, tá? Então era muito comum falar que fulano era filho de na sucessão de um reinado, de uma governança, tá? Mas Belsazar não era de fato filho de Nabucodonosor, ele era neto. Pai de Belsazar não era Nabucodonosor, como nós vemos aqui. Então, só para darmos uma olhada na linha do tempo, de novo para os irmãos que chegaram, se tiver dificuldade de ver aqui, esse material está no grupo Destrinchando a Bíblia, em PDF aí para você, se você quiser acessar, ficar mais próximo de você, tenha liberdade. Então Nabucodonosor II, né, que estava governando nessa época do cativeiro babilônico, governou de 604 a 562, essas datas, se você for estudar de novo, eu venho falando isso, né, durante todos os estudos, porque de fato as datas não são precisas, elas são aproximadas. Então se você deparar com datas diferentes, não se assuste, as datas são de fato aproximadas, não tem muita exatidão. Então do ano 604 a 562 a.C., Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, pela história, esse era o pai de Nabucodonosor. Depois, esse Évil Merodach aí, ele governou por um determinado tempo, mas a Bíblia não fala deles, porque eram até nomes sem muita importância, tá? Governou pouco tempo, né? Embora em 2 Reis faz uma rápida menção desse nome, se você quiser conferir aí, 2 Reis 25, 27, fala desse nome Évil Merodach, mas não fala dele de período de governo, só dá uma passagem a respeito desse nome. Depois nós temos aí, uns nomes difíceis, Neriglissar ou Nergal Sarezé. Sarezé é uma bebida, né? Mas esse é Sarezé. 560 a 556 também há uma menção na Bíblia em Jeremias 39:3. Genro de Nabucodonosor II. São nomes, né, na sucessão que é interessante os irmãos darem uma conferida, dar uma olhada, mas de fato não há assim menções honrosas desses nomes na Bíblia, mas são os períodos de governo, tá? E aí Nabonido já é um nome na história mais conhecido, tá? Nabonido ele era também genro de Nabucodonosor
E ele, quando estava governando, nos últimos anos do governo aí de Babilônia, ele governava com seu filho Belsazar, agora sim Belsazar, neto de Nabucodonosor. Ambos governavam nesse mesmo período, segundo a história, tá? Não me peça para provar isso na Bíblia, que eu não tenho como provar para os irmãos. Belsazar está na Bíblia, ele foi o último rei nessa sucessão, né? Mas essa informação de Nabonido está governando junto com ele são relatos históricos que, se você buscar na história secular, você vai encontrar uma relação de sucessores, de reis que governaram nesse período. Até porque nós vemos que nos anos, né, nós temos uma quantidade de ano que se inicia e os anos que vão diminuindo de forma decrescente até chegar em Jesus. Dentro de um determinado período tinha alguém reinando, embora a Bíblia não relata, até porque os relatos bíblicos, eles estão direcionados por uma história que tem Cristo como centro e é algo que está bem relacionado com Cristo. O que está acontecendo fora disso, a Bíblia não se interessa tanto em estar mostrando, porque ela tem um foco, ela tem um caminho a seguir, né? E aí nós vemos de 556 a 539, sendo o último aí, Belsazar, governando. Esse relato é bíblico, né? Onde ele estava governando por último, e foi chamado, Daniel foi chamado para uma festa que eles estavam fazendo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Em Jeremias 29:10, já entra a palavra do Senhor que havia falado, que 70 anos eles ficariam na terra, mas ao cumprir esse tempo, o Senhor iria cumprir também a sua promessa. Então, Jeremias 29:10, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, nossa, Babilônia está minúscula ali, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Ou seja, em tudo nós vemos no Senhor a justiça de Deus se cumprindo de todas as formas, né? O povo foi levado cativo porque Deus é mau? Em hipótese alguma, né? O Senhor sempre direcionou o caminho, e isso acontece conosco. Nós temos um caminho a seguir. Se nós optamos pelo outro caminho, as consequências desse caminho nós teremos, assim como as consequências no caminho do Senhor, teremos consequências positivas. E se andamos no caminho errado, nós temos todas as consequências negativas. Mas o Senhor nunca teve prazer em castigar o seu povo. Então, o Senhor havia determinado que os 70 anos seriam exigidos e cumpridos. Mas ao findar esses 70 anos, o Senhor iria permitir o seu povo a voltar. Aí eu quero que os irmãos prestem atenção, você que está em casa, analise bem isso. Veja que como Deus age, como Deus trabalha, como Deus faz as coisas acontecer segundo o teu querer. Só que Deus não é o gênio da lâmpada, como muitos imaginam e até como muitas igrejas pregam, tá? Vou dar só um parênteses, porque eu não posso pregar, né? Nós temos que falar só da história, mas isso é muito preocupante, a forma com que muita gente enxerga Deus. Até em nossas orações nós queremos dobrar o joelho, estalar o dedo e aparecer as coisas, né? Como se fosse um passe de magia. Deus não é nenhum mágico. A vontade de Deus é suprema e poderosa, e a vontade de Deus vai cumprir, e Deus vai usar pessoas, vai usar meios, vai usar métodos para que a vontade dele se cumpra. Ou seja, as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. Para isso você precisa estar atento aos caminhos que Deus está te direcionando, né? Às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor, Deus está direcionando alguém, Deus está movendo as mãos de alguém para nos fazer algo, mas nós estamos ignorando, falando, não, eu não quero, porque Deus falou, eu estou esperando cair uma bola do céu, cair uma chave de ouro, uma coluna de fogo, falar que é de Deus. Então é muito importante termos sabedoria e entendermos que Deus usa os meios. Deus não vai ficar fazendo mágica, Deus não vai, Ele vai providenciar meios para que nós sejamos abençoados conforme o que Ele determinou. Então nós vemos, Jeremias 29:10, Deus diz que ao cumprir os 70 anos, o povo vai retornar.
Ou seja, é promessa do Senhor. Como? Deus vai usar os seus meios. Então vamos lá. Olha o que diz Isaías 44, 28. Isso, meus irmãos, Isaías, quando está profetizando isso, não há sinal de Ciro. Ciro vai nascer mais de 200 anos depois dessa profecia, tá bom? Que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Ou seja, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, acabou com os muros, acabou com a cidade, destruiu tudo, reduziu a cinzas. Deus falou que o povo iria voltar, ia retornar, e iria reerguer o templo, iria reerguer os muros. Jerusalém voltaria a ser uma cidade habitada, porque Deus ama o seu povo e Deus iria cumprir. Como Deus vai fazer isso? Deus então chama o seu profeta e fala: olha, Ciro, ele é o meu pastor, ele vai conduzir o meu povo, ele vai ser o responsável, ele vai fazer tudo o que eu quero, porque eu vou usá-lo para isso. Aí tente entender a cabeça de Isaías, o profeta. Como é que ele vai saber quem é Ciro? O cara vai nascer mais de 200 anos depois que Deus está falando para ele. Mas o que importa é que quem está falando, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E isso está registrado em Isaías, e isso aconteceu. E Isaías foi mais além. Olha o capítulo 45, de 1 a 3, o que Deus diz. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus mesmo, irmãos. Isso aí é fantástico. E se nós pegarmos esse versículo e começarmos a fazer o que a gente faz, a destrinchar, nós vamos ver a forma com que isso se cumpriu. Ciro não só tomou Babilônia, destruiu as barragens. Nós vamos ver como é que isso aconteceu. E assim, aconteceu do jeito que o Senhor queria, do jeito que o Senhor fez. Por quê? O Senhor está no controle e Ele vai fazer cumprir. E isso me faz chamar os irmãos a atenção, porque se vocês estão aqui, você está em casa assistindo, é porque você ama a palavra do Senhor. Ninguém que não ama a palavra do Senhor não vai. Os que aqui estão, sair nesse frio para estar aqui, poderia estar ocupando o seu tempo com outras coisas. Você que está em casa, poderia estar assistindo outras coisas. Você está dedicando tempo para isso? Olha, meu irmão, a palavra do Senhor, ela é fiel e digna, e ela vai se cumprir em todos os seus propósitos, em todos os seus desígnios, em todas as suas características, em toda a sua forma absoluta, ela vai cumprir. O que isso gera em nós? Gera esperança. Todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor e vejo que o Senhor prometeu e cumpriu, acende a luzinha na minha cabeça: Deus é fiel, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que vai me arrebatar, nada tira isso de mim, irmãos. Eu vou subir aos céus com o Senhor, porque a palavra, na sua totalidade, ela se cumpre. Então vamos ver como que é interessante, que o Espírito do Senhor venha nos despertar, venha nos causar desejo, venha nos causar esperança a todo instante, porque se cumpriu e vai se cumprir. Há muitas pessoas sem esperança hoje, há muitas pessoas desacreditadas. Mas por que eu não devo acreditar na Bíblia? Não tem nada que me ajude a desacreditar, porque a palavra do Senhor se cumpriu, ela se cumpre, né? E nós vamos ver inúmeras coisas acontecendo. Bom, então vamos lá. Essa parte aí é a inscrição de uma mão misteriosa que acontece quando Belsazar reúne o seu povo num salão e vai fazer uma festa.
Ele não só estava com o seu orgulho lá no topo, por ser o rei de Babilônia, por ser o rei de um grande império, como ele mandou buscar os tesouros na casa do Senhor, os utensílios da casa do Senhor. Isso aqui vai me ajudar muito bem. As taças de ouro que era servido para o templo do Senhor, ele mandou buscar para eles encher a cara, para poder beber, fazer orgia, usando os utensílios sagrados da casa do Senhor. Enquanto eles estavam fazendo tudo isso, vem então uma mão misteriosa e escreve isso: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele não consegue descobrir o que é. Aí entra o que não está na Bíblia, mas está nas histórias, né? Relatado nas histórias. Enquanto ele estava festejando, me parece que Flávio Joséfo relata isso. Onde isso está? Em Babilônia. Os irmãos lembram que está muito distante de Jerusalém, está lá em Babilônia. Babilônia é o local onde, né, na proximidade ali do Crescente Fértil, onde hoje está o Iraque, e que também foi o Jardim do Éden, é banhado por dois grandes rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Segundo a história, o rio Eufrates, ele tinha um braço que passava por debaixo das muralhas de Babilônia. Aí, enquanto Amon estava escrevendo, e o rei ficou desesperado, porque aí sim foi algo sobrenatural, e ele não conseguiu entender, mandou procurar alguém que pudesse decifrar, trouxeram Daniel. E Daniel decifrou as palavras da seguinte forma: Mene, contado, Tekel, pesado, Parsim, dividido. Ou seja, a tradução é: o seu reino foi contado, foi dividido e vai ser entregue aos medos e os persas. Na hora que estava dando esse relato, diz a história que Ciro estava com seu exército próximo ao rio Eufrates, abriu um braço do rio para escoar a água enquanto eles festejavam. Com isso, desceu, baixou o nível da água, eles entraram com a água na cintura, passaram por debaixo das muralhas, e quando Daniel terminou de dar a sentença, Dario, Ciro, com o exército, estava entrando e derrotou, matou Belsazar naquele momento, na festa, enquanto eles estavam dando a festa, e pôs fim ao reinado de Babilônia naquele momento. Está na Bíblia? Não está. Isso aí são dados históricos. Mas está na Bíblia que Ciro dominou? Está. Né? E nós vamos entender isso aí mais à frente. Então, essa é uma informação de um subsídio que traz para nós a respeito da história e que acabou o reinado de Babilônia aí. O fim do grande império babilônico acabou-se aí. O fim do grande império da Síria acabou com a ação direta de Deus quando destruiu 185 mil assírios. O fim de Babilônia acabou aqui quando Deus permitiu e chamou Ciro pelo nome que ele iria governar. E então Ciro, junto com Dario, entra, destrói então, mata o rei. Na verdade, a história diz que eles nem precisaram de lutar. Mataram só Belsazar e acabou, tomamos o poder. E não tinha mais ninguém mais força de reagir, porque matou o rei, tomamos o domínio, assumimos o poder, né? E então não precisou tanta matança, então eles assumiram o poder nesse momento. E o que acontece com Ciro agora? Olha o que diz a palavra em Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Veja que magnífico isso, né? Ciro tomou ciência da profecia do Senhor
de Isaías, né? Que ele seria o libertador, que ele seria o responsável por trazer o povo, e agora ele, conforme o escrito aí em Esdras, ele reconhece isso e ele então libera o povo para retornar para Jerusalém, para poder reconstruir o templo para a glória do Senhor. Isso profetizado há mais de 200 anos antes e agora acontecendo. A história diz também, alguns escritos históricos, que Ciro quis ler sobre o povo de Judá, né? E ao ler as crônicas, as mensagens, leram para ele sobre Isaías 44 e 45, onde falava que esse Deus poderoso iria usá-lo. Então ele ficou perplexo por um escrito com mais de 200 anos antes, falando o nome dele, chamando pelo nome. Não é nem o rei que vai ser, é Ciro. Ciro, meu pastor, meu servo, ele vai fazer isso. Ele era servo do Senhor? Não, mas foi instrumento. Então lembra disso. Deus, para abençoar você, ele não tem que usar só um irmão na igreja. Ele pode usar um ímpio com a vida toda desgraçada, arruinada, para abençoar a sua vida, para cumprir a vontade dele na sua vida. Por isso, temos que estar ligados no trono da graça, para entender os propósitos do Senhor. Amém? Bom, então, inicia um outro ciclo, que é o governo Medo-Persa. Aqui, irmãos, eu pesquisei um pouco sobre a história de Ciro, porque nesse meio, nós vamos ver algumas confusões que fala aí de Xerxes, Artaxerxes, Dario, e nós vamos ver que alguns nomes como Dario, como Xerxes, por exemplo, são nomes que designam poderes, como Faraó, por exemplo, né? Assim como Faraó não era um nome, era um título. Há muito disso, e aí faz muita confusão, e nem na história relacionada à Bíblia, se você pegar os mais confiáveis comentaristas bíblicos, eles vão ter uma dificuldade enorme e vai ter muita dificuldade de falar quem é quem, porque essas informações não estão tão claras, tá? Nesse período interbíblico. Mas enfim, conta-se que Ciro, ele era neto de Astíages. Esse rei, isso é história secular, tá bom, irmãos? Esse era um rei medo, que na época governava grande parte, né, desse império que estava se tornando a Média. E esse rei, ele tinha uma filha, por certo, essa filha estava grávida, e ele teve um sonho. Nesse sonho, saía das costas da filha dele uma rama de videira, né, um pé de uva. E essa videira ia crescendo, e aqueles raminhos em espiral, tem um nome que eu esqueci o nome, daqueles espiraizinhos que dá na videira, iam crescendo em volta de toda a Ásia. E o rei ficou preocupado. Os sacerdotes chamaram ele e falaram: olha, isso aí está dizendo, é uma profecia de que o seu neto vai tomar o seu trono, vai tomar o seu lugar. Aí o ambicioso ficou preocupado com aquilo, o que é que fez? Mandou matar o neto. Esse neto era Ciro. O mordomo dele, chamado, qual que é o nome ali? Harpago. O mordomo dele, chamado Harpago, quando pegou Ciro nos braços, encantou com o menino, assim como Moisés, né? Veja o propósito de Deus nisso aí, porque Deus já havia profetizado que isso ia acontecer, né? Que Ciro iria libertar o povo. Ele pega, ele não mata, pegou esse menino e levou para um pastor tomar conta, né? Lá não tinha igreja na época, mas é pastor de ovelhas, para que um pastor tomasse conta. A história diz que esse rei Astíages ficou tão furioso quando soube que Harpago havia feito isso, que pegou o filho de Harpago, mandou matar, esquartejou e serviu numa bandeja, num banquete para eles. E eles comendo a carne da criança, isso é história, tá, irmãos? E eles comendo, o último pedaço que trouxe era a cabeça do menino. Esse Harpago desesperou e viu que ele estava comendo a carne do próprio filho,
por determinação do rei. Então, imagina o sentimento de revolta, de desespero, né, que pairava nesse meio de um povo sem Deus. Mas mesmo assim, Ciro então foi levado, foi criado por um pastor na Pérsia. Ele já era de uma linhagem real e ele se torna então um príncipe persa. Ele assume o governo da Pérsia. Havia um outro rei, na frente ainda nós vamos falar sobre isso, havia um outro rei, ele assume o lugar desse rei e depois vem e assume toda a Média. Por isso que ele é Medo-Persa, porque assumiu a Média, todo o território da Média e também da Pérsia. Como rei da Pérsia, ele assumiu todo o governo. E diz a história que ele não matou o seu avô. Ele poderia assumir o poder e matar como ameaça, ele não matou o seu avô. Me parece que esse Harpago depois foi lá e assassinou esse rei, porque havia feito o que foi feito com o filho dele. São histórias, se você procurar isso na internet, você encontra essas histórias. É interessante trazer, porque, querendo ou não, a gente tem uma informação paralela das coisas que o Senhor faz, né? Bom, nesse diagrama aqui, nós vemos mais uma vez essa linha do tempo, do período cativeiro, onde Ezequiel e Daniel eram os profetas nesse período do cativeiro babilônico. Aí, se nós pegarmos alguns salmos, como 137, me parece, Salmo 127 também, se eu não estiver enganado, são salmos do povo durante o exílio, que fala da tristeza que eles tinham, né? Onde eles penduravam as harpas, os instrumentos, porque eles não tinham alegria de louvar, de entoar o Senhor da forma com que eles faziam em Jerusalém, porque eles estavam longe de lá. E aí nós vemos no período pós-cativeiro, Ciro determina então que o povo retorne, e nós vemos personagens como Zorobabel, Esdras e Neemias sendo personagens importantes para chefiar esse povo para estar retornando, para cumprir a promessa do Senhor. E aí nós vemos profetas como Malaquias, Ageu e Zacarias, que foram usados por Deus para animar o povo, né? Para manter a fé do povo acesa durante esse período do cativeiro, do pós-exílio. Bom, vamos falar só um pouquinho de Daniel. Antes de começar o estudo, eu estava conversando com o meu amiguinho ali, e não dá para a gente falar sobre Daniel, né? Porque Daniel entra um período de escatologia, de inúmeros acontecimentos, entre as 70 semanas de Daniel, que fecha 69 semanas em Daniel, e a última em Apocalipse, né? Para os pré-tribulacionistas, eles creem nisso, que a última semana de Daniel acontece no Apocalipse. Então é um evento escatológico, não dá para a gente falar sobre isso. Creio que o pastor Jorginho vai trazer um período só de escatologia, onde vai voltar nesses assuntos. Mas aí nós vemos o período em que Daniel estava em Babilônia. O rei teve esse sonho dessa estátua, onde revela a estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o abdômen de bronze, e as pernas eram de ferro e no final os pés de barro, onde dá a interpretação de que a cabeça era Babilônia, o peito Império Medo-Persa, a cintura ali, né, o abdômen do Império Grego, as pernas eram o Império Romano e, por fim, o final, o enfraquecimento do grande império. Lendo também Daniel, você vai ver alguns animais, algumas figuras de animais, que é bem interessante. Todas as visões bateu exatamente com o que estava acontecendo. Alguns críticos até acreditam que o livro de Daniel foi escrito pouco tempo antes de Jesus nascer, por isso que ele conhecia tão bem a história, quem escreveu, que dizem nem ser Daniel, os críticos acreditam isso, porque foi muito bem encaixado, ou seja, tudo aconteceu exatamente como estava na história. Então eles, para desmerecer que seria uma providência de Deus, alguns acreditam que o livro foi escrito bem depois, ou seja, só anotou as histórias dos acontecimentos. Mas nós sabemos que pouco antes nós lemos aqui de Ciro,
que foi profetizado mais de 200 anos. Então esse é o Deus que nós servimos, né? E assim nós cremos que tudo aconteceu. E aí fala dos animais, por exemplo, um carneiro que tem 2 chifres, um maior do que o outro, mostrando que era o Império Medo-Persa, com um chifre sobressaindo mais do que o outro. Depois vem um bode com um chifre na testa, que mostra que era Alexandre, a Grécia vindo, só que esse chifre quebrou e cresceu 4 depois desse chifre, que são os 4 generais dele que assumiu o poder depois da sua morte. Um urso que veio com uma costela, com 3 costelas na boca, né? Mostrando que era o Império Medo-Persa, que trouxe a derrota de 3 grandes impérios anteriores. Enfim, lá no livro de Daniel tem muita coisa que nós não conseguimos falar no estudo de hoje. São muitos acontecimentos, mas que é interessante num período de escatologia estar passando para os irmãos, só para ver de fato como as coisas aconteceram. Sobre essa estátua, sim, é o que aconteceu de fato. Primeiro, o reinado de Babilônia foi tomado pelo Império Medo-Persa, que foi vencido pela Grécia, que foi vencido por Roma, e aguarda então umas confederações desses últimos reis dessa estátua, que vai acontecer num período escatológico que nós pré-tribulacionistas cremos que vai acontecer no período da grande tribulação. Se alguém aqui não tem uma visão pré-tribulacionista, por certo, tem uma outra concepção a respeito disso. No bronze, no Império Grego. O irmão perguntou aqui se Alexandre o Grande entra no período de bronze. Sim, a cintura aí da estátua, quando ele veio governar. Então, tranquilo, irmãos, essa estátua ela é muito comentada em estudos, né? Eu acho que muitos irmãos já passaram por isso, mas numa outra oportunidade podemos estar falando sim, de uma forma mais aprofundada disso. Então, assim, o período de Daniel foi de suma importância para o povo. Além de manter a sua fé, como foi confrontado os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, né, que foram lançados na fornalha de fogo, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos o próprio Daniel, que é mandado não é nem a mandado de Dario, por uma conspiração, Dario havia dado um decreto e depois não podia voltar atrás, e Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Usou os leões de travesseiro, não é isso? Muita gente fala isso, né, irmãos? Que ele usou os leões de travesseiro. A Bíblia não fala isso. São muitas conjecturas, né? Não sei. Seria muita ousadia, não sei. A imaginação é fértil, né? O pessoal consegue ir além. Daqui a pouco vai falar que usou a juba para palitar dente, para limpar o dente, enfim. Mas vamos lá. Daniel então teve uma influência super importante durante o período que ele estava, e nós vemos Deus usando Daniel com propósitos de libertação e políticos, né? Para que pudesse manter o seu povo. Alguns decretos feitos, e Daniel permaneceu, e foi ele um dos responsáveis por fazer a oração ao Senhor, crendo que viria a libertação do povo ao cumprir os 70 anos. Ele orou ao Senhor porque ele cria, e na oração dele, que nós lemos aqui, a leitura de início, no capítulo 9 de Daniel, fala dessa oração, né? Que ele orou ao Senhor e falou: Senhor, já cumpriu 70 anos, né? Eu estou aqui e eu sei que o Senhor é fiel, nós estamos esperando. E o Senhor então entra com essa providência de retornar com o povo. Irmãos, como está a aula? Está tranquilo? Não está enfadonha? Se os irmãos quiserem falar, levantar, mexer, tá? O Adilson já serviu um cafezinho para os irmãos aqui, ele sempre está cuidando disso aí, para não deixar os irmãos cochilarem. Muito bem, obrigado, irmão Adilson. Bom, aí agora, irmãos, analisa a história que o povo está sob o governo, né, do Império Medo-Persa, e agora o povo vem voltando, né, conforme o primeiro decreto de Ciro, que o povo voltaria para reconstruir Jerusalém. O primeiro grupo volta sob o governo aí de Zorobabel.
Zorobabel, ele lidera, ele chefia esse retorno a mando de Ciro. Ciro, então, aí nós vemos que o rei que está ali, há muita confusão na hora que está estudando, porque a hora é Ciro, hora Dario. Alguns comentários falam que Ciro era o mesmo Dario. Alguns comentaristas falam, de novo, porque Dario seria um nome, um título que Ciro daria a si mesmo no governo de Babilônia. E aí há outras vertentes. Então, se você aprofundar, você vai se deparar com algumas dessas informações, mas há muitos que não creem nisso, até porque é mais comum entender que Ciro, por ser o grande, ele dominou Babilônia, mas ele não era, de fato, um governador babilônico. Se nós olharmos de novo lá no mapa, eu vou mostrar para os irmãos, ele governou, ele conquistou inúmeras partes. Nós vamos ver aqui que o reinado do Império Medo-Persa, as conquistas foram muito maiores do que a Síria. A Síria tinha conquistado um vasto território, Babilônia não conseguiu ocupar todo esse território da Síria, mas veio o Império Medo-Persa e ocupou um espaço maior do que a Síria ainda. Então observe que ele tinha inúmeras outras batalhas para chefiar. Então entendemos que Dario ficou como um governador dessa parte de Babilônia e não Ciro. Ciro iniciou a conquista, possivelmente continuou nas batalhas, ganhando outros territórios, vencendo e conquistando, e Dario permaneceu chefiando. Por isso que nós vemos logo depois de Ciro, é Dario que está dando essa sequência. Eu acredito, eu acho que essa visão ela é mais compreensível do que falar que o mesmo Ciro tinha o mesmo nome de Dario e que ele parou de conquistar e ficou preso em Babilônia. É mais complicado para aceitar essa visão, tá? Então observe que nesse período aí, Ciro é o grande, né? Até o nome dele é Ciro o Grande, e Dario assumiu o poder. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos quem possivelmente pode ser esse Dario, tá? Aí nós vemos que nesse período, cronologicamente, em questão dos anos, depois do primeiro retorno dos exilados, entra o livro de Esther, tá? Na ordem da Bíblia, Esther está depois de Esdras, Neemias, Esther, mas cronologicamente dentro da sequência dos anos, Esther, ela entra aí quando Xerxes estava governando. Esse Xerxes acredita-se ser um filho de Dario, tá? Então ele estava governando, também chamado de Assuero. Esses dois nomes são comuns para ele, tá? Ele que esteve governando no período em que Esther se tornou a rainha e que milagrosamente o seu povo foi salvo de um extermínio que iria acontecer a mando de Amã, que tramou traiçoeiramente por inveja. Os irmãos conhecem bem a história de Esther? Todos aqui conhecem, não preciso de falar, né? Então observe que salvou o seu povo mediante a autorização do rei de decretos que haviam feito. Observe isso, irmãos, que os decretos, eles não eram revogados, né? Assim como a gente vê na política aqui hoje, que muitas leis, para elas ser anuladas, se faz uma outra lei, né? Tem uma lei falando sim, mas se aquilo for um equívoco, se faz uma outra lei para dizer não, para uma anular a outra. Isso vem já de muito tempo. Os decretos também não poderiam ser revogados, mas aí levantavam-se outros decretos para dar continuidade. Então, no período de Esther, houve-se um decreto onde Amã conspirou contra os judeus e deu a ordem perante o rei para matar todos os judeus. Quando Esther aproxima-se do rei e milagrosamente Deus toca no coração do rei, porque qualquer um que se comparecesse perante o rei sem ser anunciado, ele seria morto. Se o rei não estendesse o cetro autorizando a presença dessa pessoa seria morta. E então Esther jejuou, orou ao Senhor, através do seu tio, né, como pai adotivo, que era Mardoqueu, ou Mordecai, como algumas versões falam. Ela foi instruída, fez isso,
e através dela Deus poupou o seu povo. Então observa como é importante, irmãos, entender a cronologia dentro dos anos e não da forma que a Bíblia está montada aqui. Por aqui você entende que nesse período, se Esther não intercedesse em favor do povo, só a primeira turma voltaria para Jerusalém, chefiado por Zorobabel. As outras duas levas, né, ou os dois retornos, melhor dizendo, não aconteceriam porque eles seriam mortos conforme o decreto de Amã, o traidor, querendo que matasse o povo. Depois, se você for ler e entender quem era a descendência desse Amã, você vai entender melhor o porquê que ele odiava tanto os judeus, né? Briga antiga que depois você pesquisa lá. E aí nós vemos então o segundo grupo, chefiado por Esdras, e o terceiro por Neemias. Veja que o tempo está muito próximo, e aí nós vemos a menção que eles fazem de Artaxerxes. É aqui que eu falei para os irmãos que dá muita confusão, tá? Aí alguns falam que esse Artaxerxes é um outro Dario, e é uma confusão quando começa a olhar isso aí, fazer cruzamento bíblico, né? Porque a Bíblia fala de uma coisa, os acontecimentos são outros. Aí se você pega a parte bíblica com o ano que esse cara governou, não bate com o que foi. Por quê? Esses nomes, de novo, eram muito comuns, repetição de nomes ou só títulos, né? Então vários reis poderiam ter esse mesmo nome, ou assim como, por exemplo, Belsazar era neto de Nabucodonosor e ele era chamado de filho, às vezes dava só um nome, por exemplo, Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, entende? E às vezes essa descrição na Bíblia não fica tão clara. Então esses nomes traz alguma confusão na hora de você conferir, tá? E pode dar alguma discrepância de informações de nomes de reis, mas isso não tira, em hipótese alguma, a inspiração da Bíblia, tá? E o propósito. Por que a Bíblia também não vai se preocupar tanto com isso? Porque isso é mais voltado para a história do que o propósito em si. Qual que era o propósito disso? O povo foi para a Babilônia, cumpriu o período de 70 anos, Deus levanta o libertador, o povo volta para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, e Deus vai estar usando esses homens. Nós vemos aí que os samaritanos tentaram impedir por um tempo, parece que ficou a construção 15 anos parada, por causa de fofoca dos samaritanos que não queriam, porque lembra, os samaritanos eles não adoravam em Jerusalém, eles adoravam nos montes. Quando viu que o povo estava construindo em Jerusalém o templo de novo, eles pediram para construir junto. Agora nós queremos adorar com vocês. Mas eles falaram, não, vocês não são povo puro, vocês já abandonaram Deus, vocês não têm compromisso com Deus, nós não vamos permitir, né, que vocês estejam aqui, porque vai contaminar o povo, e não deixou. Com isso, enviaram cartas para o rei, lá em Babilônia, né, que estava governando lá na época, me parece Artaxerxes, para impedir, falando que o povo ia construir, ia se tornar uma nação poderosa, ia se revoltar, enfim, todas essas coisas. Segundo a história, tiveram que encontrar um decreto de Ciro, que estava numa casa de verão, e aí encontraram o decreto, aí voltaram a confirmar. Tudo isso, Deus tinha os propósitos e Deus permitiu acontecer para que a construção continuasse, tá? E aí nós vemos a glória da segunda casa, né? As profecias de Ageu. É interessante que a Bíblia fala isso. Quando eles conseguiram construir o templo, os jovens, aqueles que nasceram em Babilônia, que nunca tiveram oportunidade de cultuar no templo, estavam maravilhados, dando glória a Deus, saltando, pulando, tipo, nós vamos ter um lugar de adoração para o nosso Deus. E os mais velhos, que quando eram crianças iam no templo e passou o período e retornou, ficavam chorando, porque viram a glória do templo de Salomão, a magnitude do templo de Salomão, e agora estava vendo um templo menor, né? Mas aí entra a profecia de que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque nessa segunda casa viria quem? O próprio Jesus, o próprio Deus estaria nessa casa, né, através da pessoa de Jesus. Então
É maravilhosa a forma com que o Senhor fez, e aí nós vemos o retorno, né, através de primeiro de Zorobabel, depois de Esdras e Neemias. E aí nós vemos, irmãos, a importância desses homens nesse período da história, porque enquanto Neemias se preocupou da reforma política, da reforma organizacional, da reconstrução dos muros, tanto que tem um versículo muito usado até por pregadores e Neemias, né? Que eu estou numa grande obra e não posso descer, eu não posso parar, eu tenho um compromisso. E a história diz que eles tinham que lutar contra os inimigos, eles ficavam com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra, porque os inimigos vinham, eles derrubavam o inimigo e metiam barro, né? Para continuar construindo. E Neemias, ele era o responsável por essa parte organizacional e política de trazer o povo como povo realmente de volta. E Esdras era o escriba que trouxe a palavra de Deus, onde a palavra de Deus trouxe avivamento no povo. Então esse povo que retornou, além de aprender que não adorariam outro Deus, eles vieram e receberam a palavra de Deus como um renovo, como um avivamento. Ainda nos dias de hoje, muitos confundem avivamento com barulho, confundem avivamento com métodos, confundem avivamento com coisas físicas. Meus irmãos, sempre foi, é e será. O avivamento na vida do cristão é através da palavra de Deus. Avivamento é transformação, avivamento é conversão, né? É deixar as coisas erradas e procurar seguir o caminho do Senhor. Isso é avivamento, isso é renovo espiritual. Então, Neemias e Esdras e tanto Zorobabel também, e os sacerdotes, nessa época, eles conseguiram fazer isso, e isso permitiu com que o povo permanecesse puro, permanecesse mesmo com a hipocrisia que nós vemos na época de Jesus, mas o povo permaneceu ali para a vinda do Messias. Imagine se tivesse acontecido o que aconteceu em Samaria, por exemplo, né? Mas Jesus veio e ali estava o povo ainda crendo, ainda havia Ana, ainda havia Simeão, né? Ainda havia José, havia Maria, que criam piamente de que o Messias viria naquele tempo, e eles foram canais de bênção para que cumprisse a promessa do Senhor. Bom, eu fiquei de colocar aqui para os irmãos, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, em casa está fácil de ver, tá? Mas aqui, ó, para nós que estamos aqui, ó, a distância aproximada, tá? De Babilônia para Jerusalém era de 1.330 quilômetros. Irmãos, é muito chão, né? 1.330 quilômetros, isso aí, se for de carro, numa estrada boa, né? Duplicada, dá para você gastar aí umas 12, 13 horas, direto, sem parar. Agora imagina subindo e descendo montanha, a pé, andando no meio de abrolhos, de situação de estradas obviamente não pavimentadas, né? Esse era o percurso que o povo fazia para ir e voltar de Babilônia. Uhum. Irmão, repetindo aqui, o irmão está perguntando se em questão de tempo, né? Quanto tempo daria? Eu até comecei a olhar, mas eu confesso para o irmão que eu não terminei nesse raciocínio, porque eu tenho muito cuidado, quando eu estou estudando, eu tenho que focar em alguma coisa, que eu viajo tanto nessas histórias, a minha esposa fica brava comigo, né? Ela está até assistindo lá, ela fica brava porque eu viajo na história, eu entro num caminho e eu não consigo sair dele, e aí eu vou mergulhando, estudando, e o tempo vai passando, me dá até dor de barriga, porque eu tenho que terminar o estudo, e eu estou agarrado naquilo ali. Aí eu comecei a ver sobre esse negócio de distância, eu parei, porque senão eu não terminava o estudo para hoje. Mas me parece que é em torno de meses, era em torno de meses para o povo chegar,
porque vinham com bagagens, né? Era muita coisa, era um período muito longo. Exato. Então, tá. Só repetir as perguntas aqui, que os irmãos estão em casa, eles, né? Deixa o microfone mais próximo, quando alguém quiser perguntar. Vamos lá. Pode deixar, a hora que o senhor for perguntar, vou só responder do irmão Zelino. O irmão Zelino, ele confirmou aqui, né, que aproximadamente hoje as pessoas andam em torno de 20, 25 quilômetros por dia. Dependendo mas isso é muito complexo de dizer, porque isso depende muito de estrada. Tem estrada que é muito montanhosa, né, cheio de pedras, enfim, isso é muito complexo de determinar, mas acredito que, enfim, sejam meses, né? Quantas pessoas que fizeram essa viagem aí? São centenas, milhares? Possivelmente tem crianças? Eu não sei, por favor. A primeira está fácil de identificar porque está na Bíblia. É em torno de aproximadamente 50 mil pessoas. O primeiro retorno, né, com Zorobabel, dá em torno a isso. A gente vê, me parece que no capítulo 3 de Esdras, 3 ou 4, se eu não estiver enganado, os irmãos conferem aí, por favor, fala uma lista dos que vieram, davam 42 mil de uma turma, aí somou com algum outro, com mais 7.049, em torno de uns 50 mil que vieram na lista que está relacionado aí no primeiro retorno, né? Em crianças, acampamento. Você pode retornar. Se nós trouxemos deuses seus para cá, nós vamos devolver, né? A história conta isso dele, né? Não a Bíblia. A história conta um pouco a respeito disso. E como Israel não tinha deuses, o que era importante para Israel eram os utensílios. Já estamos no ar? Muito bem, irmãos, de novo tivemos um pique de energia, pedimos desculpa a vocês em casa aí, tá? E nós estávamos aproveitando esse tempo para falar aqui da quantidade de pessoas, mais de 50 mil acreditamos, né? De pessoas que foram, junto com animais, alimento, enfim, é uma quantidade enorme. E as horas estão aceleradas. Então, irmãos, só concluindo o assunto, Ciro, então, ele permitiu que o povo trouxesse os utensílios que ainda tinham da casa do Senhor, mas recebeu incentivos de ouro e de prata, porque se ele permitiu os outros povos adorar os seus deuses e retornar, imagine o Deus dos céus, que havia profetizado dele há 200 anos antes, ele tinha muito que agradar a esse Deus, né? Porque a sua vitória tinha um direcionamento do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá. Bom, aqui eu fiz uma listagem, não sei se eu consigo ler daqui, mas só para os irmãos terem uma ideia, nessa linha de tempo de anos, começa, né, o Império Medo-Persa com Ciro o Grande. Um filho dele, na história, é chamado de Cambises II. Esmerdes era um outro que tentou usurpar o trono, governou por 7 meses, mas foi assassinado. Aí veio Dario, esse Dario que eu falei com os irmãos, que dá Dario aqui como governador, né, como rei, que deu sequência no governo, no império, depois de Ciro. Muitos acreditam que esse Dario era filho daquele rei que Ciro assumiu na Pérsia, que eu falei no início. Quando ele assumiu como rei da Pérsia, tinha um rei lá, e esse Dario, era neto desse rei, e aí agora ele tem a oportunidade de assumir todo o trono depois da morte de Ciro.
Mas isso tudo são informações que não são tão precisas e nós não podemos bater o martelo, tá? São informações sem muita precisão. Mas na sequência tem Dario, depois tem Xerxes ou Assuero, todos esses estão relacionados na história, né? Artaxerxes I, que era filho de Xerxes, Dario III, está vendo como os nomes se repetem? Que seria neto de Dario II, enfim, uma relação de reis que vieram na sucessão, e logo depois disso vem o governo, a tomada do poder pela Grécia. Aqui, só para os irmãos terem a noção, toda essa extensão, verde, amarelo, esse marrom aí, essa cor que eu não sei como que diz, não sei, onde está a Babilônia ali? É uma cor de barro, um marrom. Então, todo esse território foi ocupado pelo Medo-Persa. Se eu vou tentar voltar rápido aqui, ó, só para os irmãos terem uma ideia aqui, Babilônia e Assíria, desculpa, olha que a direita está média, né? Nós vamos ver que o gráfico, o mapa, ele vai reduzir, né, para alcançar maiores proporções. Olha o tamanho, né? Ou seja, toda essa parte verde não havia sido conquistada pelos impérios da Assíria e de Babilônia, principalmente essa parte verde que foi ocupada. É bom você memorizar isso aí, que depois a gente vai fazendo comparação com os próximos impérios, o que eles governaram, conquistaram, né? Bom, agora nós vamos entrar com o governo do Império Grego, que nós sabemos que Alexandre o Grande, na história, ele é muito mais conhecido do que os outros, teve um rápido sucesso naquilo que ele fez e morreu rápido também, ou seja, Alexandre começou a governar, alcançou através dos seus generais lugares muito maiores e morreu muito rápido também. Acredita-se que ele morreu quando estava guerreando na Índia, né? Ele tentou tomar a Índia e depois ele passou mal e ninguém sabe ao certo a razão. Parece que ele governou por 12 anos só e morreu. Alguns na história falam que ele foi envenenado, outros que ele teve uma doença e não conseguiu se recuperar, enfim. Aí o que acontece, irmãos? O reino de Alexandre, ele foi dividido por principais 4 generais dele que depois assumiu o reino. Desculpa aí, irmãos. Então, aí vem o reinado dele, que foi dividido entre 4 generais, que houve subdivisões, e aí foi enfraquecendo o reinado dele até chegar a Roma. E aí, dentre esses generais, cada um pegou uma parte, né? Essa aqui é a extensão das conquistas de Alexandre, toda essa parte, tá? Que observe que o mapa ele vem reduzindo para aumentar a sua extensão, tá vendo? Daquela parte verde que nós tínhamos visto, ele já alcançou patamares muito maior. E aí, com a morte de Alexandre, o reino foi dividido. Veja que essa parte amarela ficou governado pelos Seleucidas, ou seja, na época o general Seleuco, e essa parte foi dividida, então, a sua dinastia. Os reis oriundos dos Seleucidas passaram a governar. Nós temos os Ptolomeus, alguém consegue ler aí? Os Atálidas e os Antígonos, são povos, né, descendentes dos generais que governaram. Então, cada um ficou com uma parte dessa, dividido principalmente entre os 4. E dentro dessas partes, né, da parte azul, verde, meio que laranja lá e amarela, foram subdivididas entre seus generais. O que nos interessa aqui é essa parte, né, onde está o vermelhinho ali está Jerusalém. Aí entra a chamada revolta dos Macabeus, muito conhecida, muito falada, né? Inclusive é esse fato que está
nos livros apócrifos, tá? Da revolta dos Macabeus, onde acredita-se que nessa época Antíoco IV Epifânio, conhecido como Antíoco Epifânio, ele estava governando e chegou em Jerusalém, entrou no templo, colocou um deus dele para ser adorado e, como se não bastasse, sacrificou uma porca no altar do Senhor, sabendo que o porco ele é um animal odiado, né, imundo pelos judeus. E quando ele fez isso, foi um estupim e houve-se a revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu, por isso o nome, e eles conseguiram vencer esse rei nesse período e ficou por um período de certa liberdade do domínio grego nessa época, mas logo depois veio Roma e assumiu todo o império e acabou com isso aí, trazendo todos os povos sob os seus domínios de novo. Estamos terminando, irmãos? O Império Romano, nós sabemos que foi o império mais truculento do que os demais, onde nós vemos que o Império Romano usou de todas as suas forças, e aí ele amplia por uma parte ainda muito maior. Eu vacilei, eu poderia ter feito um slide com todos os gráficos para ficar mais fácil a extensão, né? Se eu colocasse um do lado do outro, apesar que não ia ficar muito pequeno também, a gente não conseguiria ver muito, mas a gente pode tentar voltar. Olha aqui que o quadro da extensão do Império Romano ainda foi muito maior do que o da Grécia. Não sei se os irmãos conseguem ver, mas Roma, ela vai até Espanha, tá? Pega toda a parte da Itália, toda aquela parte atrás, na costa oeste do mar Mediterrâneo, que está aqui à minha esquerda, e ocupou toda essa região, pegando o território dos medos, dos persas, né, das conquistas gregas, e ampliou na época todo esse território. Observe que as pernas da estátua lá é de ferro, para mostrar que o ferro é forte, a forma truculenta que eles assumiram o poder e destruíam, matavam todos que eles encontravam no caminho que não obedecessem, todos que se opunham de uma forma terrível. E então Roma, nesse processo, foi o último império que reinou quando nós vemos o advento do Messias. Então, lembrando de novo, de Malaquias até Mateus, há um período de 400 anos sem Deus usar o povo no ministério de profeta, ou seja, é o silêncio, né? De novo eu digo, algumas Bíblias antigas, hoje acredito que não tem mais, mas algumas Bíblias antigas trazem 4 folhas brancas de Malaquias para Mateus, fazendo uma alusão aos 400 anos de silêncio de Deus em relação a profecias, né? Ao ministério de profeta. Não significa que Deus não estava com seu povo, obviamente que estava, senão eles não guardariam, né, a palavra do Senhor até que viesse o advento do Messias. Mas houve esse período de 400 anos, aí tem, né? Está vendo? Do irmão ali, nessa Bíblia dele, tem as 4 folhas brancas que relatam aí, faz uma alusão, né, ao período de 400 anos. Usa o microfone, fazer um favor. Liga ele, dá só um tempinho, que ele demora um pouquinho para... O que é de estranhar é assim, antigamente era só força, só guerra, né? Os mais fortes, os mais poderosos, né? Será que tudo é de Deus mesmo? Isso aí é um projeto de Deus? Já só vê força, guerra, brigas, sangue. Será que isso era necessário mesmo, professor? Então, de novo, né? Deus, ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Assim como os homens inspirados na Bíblia, né? Deus trouxe a mensagem para eles e eles escreviam conforme era o cotidiano deles, né? Se nós pegamos Amós, por exemplo, as profecias de Amós têm analogias voltadas para bois, para agricultura, porque essa era a profissão dele. Isaías já era um estadista. Nós vemos
Pedro, as palavras de Pedro e as palavras de Paulo são diferentes. Então, o que isso acontece? Deus tinha propósito que as coisas cumprissem, e o projeto de Deus, ele vai se cumprir, queira o homem ou não, mas vai usar os homens, vai usar os meios, e lamentavelmente, as coisas com que... Alguém leva um microfone para o irmão lá, por favor? Sim. Obrigado, irmão. Eu vou complementar com o que o irmão disse. Então, assim, Deus vai usar os homens para que as coisas aconteçam. E, lamentavelmente, nesse período, era a forma com que se venciam as coisas, né? Por exemplo, há muitos anos que não há guerras, porque politicamente pode-se resolver muitas coisas, através do diálogo e tudo. Mas se chegar num ponto de inflexão, onde os assuntos chegaram, e ali tem uma envergadura, e precisa continuar a dobrar, vai romper. E se isso romper, vai haver guerra, assim como nós vemos que no período do anticristo vai haver guerras, né? Então o irmão nos ajudou ali, dando esse adágio, né, que os outros falam, de que Deus escreve certo por linhas tortas, mostrando uma analogia de que as coisas de Deus vão acontecer usando o homem. O meio com que os homens estão usando nem sempre é o que Deus quer, mas é a forma com que acontece, né? Muito bem, a irmã está complementando aqui, que de fato, o propósito de Deus, a vontade diretiva de Deus, não é exatamente de que o homem mate o outro para conseguir os objetivos, né? Mas o homem, né, ele usa os meios dele, que nem sempre é o que Deus quer. O que a irmã está complementando é que hoje, por exemplo, não tem tantas guerras, até porque nós estamos cumprindo parte disso pelo Senhor, né? Nós vemos nações, por exemplo, os Estados Unidos, que é considerada a maior potência, querendo ou não, é um dos países com maior propensão ao cristianismo do que vários outros, né? Então nós vemos, querendo ou não, não na sua totalidade, quando o povo busca Deus, né, a paz vem, o consolo vem, o conforto vem, mas abandona Deus, né? Então, assim, por isso que para os pré-tribulacionistas, quando o Senhor tirar a igreja da terra, aí o caos vai acontecer, né? Porque tirou a igreja, tirou a ação direta do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo vá embora, né? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a dispensação do Espírito Santo vai terminar esse ciclo, né, da ação do Espírito Santo de uma forma direta. Então, quem convence o homem do pecado, quem detém o pecado é o Espírito Santo. Se não há uma atuação direta, vem o caos, né? Aí a destruição, uma desgraça acontece de uma forma terrível. Amém, irmãos? Bom, só para deixar registrado aqui, como eu coloquei dos outros, eu só fiz menção aqui do imperador romano Augusto, que na época já de Jesus, ele já atuava de 27 antes de Cristo e depois 14 depois de Cristo, né? Foi na época dele que mandou matar as crianças, né? Na época do governo dele, tá? Do governo como imperador. E pela história ele foi o primeiro imperador, de fato, imperador romano. Depois nós vemos inúmeros outros que vieram, né? E tem a sua atuação na história. Por isso eu só coloquei ele, porque o nosso objetivo aqui é trazer até Jesus. Ou seja, de uma forma macro, nós estudamos todo esse contexto histórico, nós vemos todo o território planejado, e se a gente for navegar por cada império, mostrar a contribuição que teve a Grécia para abrir caminhos, né, para abrir instrução para o povo, para que chegasse o Evangelho, Roma, na abertura de estradas em diversos lugares, para que depois o Evangelho fosse distribuído, tudo isso tinha um propósito de Deus. A língua, observe que Roma
assumiu o poder, mas o latim não era uma língua oficial para todo o povo. O grego era mais usado, né? O aramaico na Palestina, o aramaico na Palestina era mais usado do que o hebraico, porque era língua também de outros povos. Isso facilitou a divulgação do evangelho. Então tudo já tinha um meio, um propósito em que Deus foi permitindo tudo acontecer para que viesse o Messias, né? Para que Jesus viesse cumprir o seu propósito. E é isso que vai acontecer daqui para frente, né? O Messias vai iniciar, começa-se o Novo Testamento, onde Jesus vai iniciar o seu ministério, o seu propósito, e nós vamos ver todo o cumprimento em cima disso aí. Não. Ok. Uma pergunta é o seguinte: quando fala antes de Cristo, após a divisão aí do Velho Testamento e o Novo Testamento, quando fala antes de Cristo, é o nascimento de Cristo ou é a morte de Cristo? Nascimento. Ok, obrigado. Que aí vem, Cristo é um ponto, isso é até interessante, parece assim uma pergunta óbvia, mas não é. Olha que interessante, porque Cristo, querendo o povo ou não, acreditando ou não, Cristo é um ponto de intercessão. Ah, mas o cristianismo... Pergunta a qualquer povo, né? Vai sair do início de um ponto que alguns falam que é bilhões de anos atrás, milhões, não interessa, e vai vir num ponto até Cristo, acreditando eles em Cristo ou não, sendo Cristo ressurreto ou não, sendo Cristo filho de Deus ou não, chega ali um ponto. Ah, mas o calendário chinês não sei o que tem outras crenças, tem outros meios, mas volta para Cristo. Cristo continua e né, um ponto de intercessão, ou seja, tudo veio até antes de Cristo e agora depois de Cristo, e o povo ainda faz questão de dizer que não existiu Cristo, sendo que ele está marcando de todas as formas a história, fazendo um ponto onde acontece, onde tudo é feito, está em Cristo, e mesmo o povo acreditando ou não. Amém? Irmãos, desculpa pelo tempo, é muito corrido, é muita informação, mas eu acredito que a ideia do Destrinchando é esse, não é pegar e dar a comidinha na boca dos irmãos, né? É para os irmãos de fato estudarem, e a gente vai mostrando o caminho para causar desejo. Eu gostaria muito que os irmãos lessem muito, viessem dúvidas, bombardeasse o pastor Jorginho, eu não, bombardeasse todo mundo com perguntas, que isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a despertar. Às vezes uma pergunta que os irmãos fazem é uma curiosidade, isso acaba ajudando a gente abrir a mente para uma outra visão, porque é isso, a Bíblia, ela é viva. Se no Destrinchando 3 nós vamos fazer tudo de novo, e se você que participou aqui vir de novo, você vai ver um monte de outras coisas interessantes que não foi falado nesse, que não foi falado no anterior e que será falado, porque é isso. Eu aprendo todo dia, irmãos. O pastor Jorginho costuma falar isso, e isso é um fato, né? Tem coisas que a gente está falando aqui hoje que nós aprendemos ontem, ou aprendeu hoje mesmo. Porque é isso que é interessante, a Bíblia ela se renova, e isso nos dá também a humildade de reconhecer que ninguém sabe mais do que ninguém, porque a Bíblia se renova. Se o cara bate no peito e fala, já li a Bíblia tantas vezes, né? Alguém me perguntou, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei, mais ou menos isso. O quê? Eu falei, irmão, é como se eu estivesse lendo tudo pela primeira vez. Cada vez que lê, é uma verdade, é uma revelação, e não é pelo número de vezes que você lê a Bíblia que você é um conhecedor ou não, né? Não interessa quantas vezes você lê, é importante que você leia e mantenha-se em leitura, mas cada vez que você lê, você vai ser uma criança aprendendo verdades, coisas novas e gostosas. Por isso que é maravilhoso estudar a palavra do Senhor, e eu me sinto muito honrado, viu, irmãos, privilegiado de estar aqui com os irmãos, porque vocês aprendem, mas eu aprendo mais do que vocês, com certeza, né? Eu passo o fim de semana, começando em quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, agarrado, estudando o tempo todo, e isso vai me ajudando muito, e é maravilhoso, eu gosto muito. Enfim, eu sou honrado, agradeço a Deus,
a igreja Shalom, pastor Jorginho, por esse projeto, e vocês que estão aqui, que estão em casa, e eu creio muito que já nos próximos meses nós teremos casa cheia, em nome de Jesus, que é mais gostoso, não é? Com isso aqui tudo cheio. Eu estava olhando as fotos lá, dá uma saudade, né? Não ter lugar, e a gente tentando arrumar cadeira, busca para lá para trazer os irmãos, e em breve nós teremos, no nome de Jesus, a casa cheia e o povo de novo aqui, repleto para aprendermos. Amém, irmãos? Mais uma vez, obrigado. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Você que está assistindo de casa, não sei, deixaram o nome aí, Glauco? Hoje não, né? Ah, entendi. Irmãos, então, desculpa você que está em casa, os nomes, né, que estavam nos comentários, como houve os picos de energia, perde-se esse histórico, então a gente não tem, mas eu agradeço, né? Nós agradecemos vocês por estar acompanhando, e não perca as oportunidades dos próximos estudos. Se Deus permitir, pastor Jorginho volta na segunda, estou com saudade de ouvir ele já, tá? Pastor Jorginho está passando por uma quarentena aí, junto com a família, também ele tem outros projetos, por isso que nem sempre ele está aqui, ele se divide, né? Parece que daquele tamanhozinho ele consegue dividir em 5 e dá, né? Tá dando aula em outros lugares, fazendo outras atividades, e nós estamos aqui como um braço para ajudá-lo, né? E o Senhor nos dando vitória. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai querido, mais uma vez te damos graça, te louvamos, te bendizemos, e Senhor, com um coração muito sincero, eu falo a Ti, Senhor, como é gostoso estudar a Tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado pela presença dos irmãos, muito obrigado, Senhor, por estar alimentando a nossa fé, a nossa esperança. Eu te louvo por isso, Senhor, que Tu és maravilhoso, glorioso. Pai querido, que o Teu Espírito nos ajude a manter tudo o que nós temos alimentado, que possamos remoer e colocar em prática. Queremos ser úteis, Senhor, queremos brilhar, queremos ser luz, queremos ser sal. Usa-nos para a glória do Teu nome, porque nada disso terá efeito se nós não sermos usados pelo Senhor. Mas cremos que o Senhor continua no controle de todas as coisas e o Teu Espírito nos desperta para a glória do Teu nome. Pai, leva-nos em paz, dê-nos a vitória, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenha uma boa noite.
Amém.